Amados irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, infelizmente, estamos mais uma vez impedidos de nos reunirmos em nosso templo, em nossa casa de oração, para realizarmos os nossos cultos presenciais, devido ao agravamento da pandemia em nosso município. Mas nada, absolutamente nada, pode nos impedir de, no aconchego do nosso lar, juntamente com a nossa família e utilizando-nos dos recursos da internet, das mídias sociais, nos reunirmos com o objetivo de prestarmos culto ao Senhor, adorando na beleza da sua santidade, de todo o coração, em espírito e em verdade, como nosso Deus merece, prestarmos louvores ao Senhor, reconhecendo que Deus é o nosso Deus e somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Então sejam bem-vindos e bem-vindas a este grande culto ao Senhor, de louvor, de adoração e de pregação da sua santa palavra. E que todos, com o coração livre, aberto e alegre, possamos então adorar ao Senhor e prestarmos um culto que venha de fato agradar o coração de Deus. E o nosso desejo e a nossa oração é que você e a sua família sejam ricamente abençoados através de cada ato, de cada parte deste culto, que Deus esteja falando e ministrando graciosamente e poderosamente a sua vida, ao seu coração, de maneira que todos nós sejamos edificados, desafiados, quebrantados, fortalecidos e transformados pelo Senhor através deste culto, e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e adorado em nome do Senhor Jesus. Eu quero, então, nesse início de culto, convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, onde faremos uma leitura bíblica devocional. Então, pegue a sua Bíblia e abra em Isaías, capítulo 61, e nós vamos ler dos versos 1 a 4, onde nós encontramos as seguintes palavras: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Então, por favor, se você puder, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos de todo o nosso coração, porque independentemente das circunstâncias difíceis, ó Pai, que venhamos a enfrentar nesta terra, nós temos a certeza absoluta de que Tu estás conosco sempre. Tu nunca nos desamparas, nunca nos abandonas. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações, nas circunstâncias difíceis do nosso viver. Tu és o Deus em quem nós realmente podemos confiar e em Tuas mãos estamos verdadeiramente seguros. Obrigado, Senhor, porque sabemos que esta pandemia e o distanciamento, ó Deus, físico, social, não podem jamais impedir que nós nos acheguemos diante do Teu trono de glória para cultuar ao Senhor, para adorar a Ti na beleza da Tua santidade, para prestarmos louvores ao Senhor, porque Tu és o único Deus e somente Tu és digno, és merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Queremos entregar, ó Deus, este culto em Tuas mãos, cada vida que, ó Pai, nesse momento está participando deste culto através das redes sociais, entregamos em Tuas mãos e rogamos, ó Deus, a manifestação do Teu poder, da Tua graça,
Ministra, ó Deus, a cada coração, a cada vida, em nome do Senhor Jesus, e que, ó Deus, este culto realmente venha abençoar as nossas vidas e transformar a nossa realidade, transformar o nosso viver. Fica à vontade entre nós, Senhor. Cumpra o teu propósito para este culto. Nós o entregamos em tuas mãos e pedimos que tu abençoes cada parte dele e que o teu nome, acima de tudo, seja exaltado, seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos e a todas e pedimos que todos estejam, então, ligados, não se distraiam e que todos possam, então, participar, né, de cada ato, de cada parte deste culto. Deus esteja abençoando os louvores, as orações, a ministração da palavra através da missionária Mirtes. Então, o nosso desejo é que você seja muito abençoado e muito abençoada através deste culto. Neste momento, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Ana Cabral e ao nosso irmão Rui, que estará então dando condução às outras partes deste culto e estará então também conduzindo os louvores ao Senhor. Que Deus nos abençoe abundantemente. Vamos adorar a Deus e louvar o seu nome. Bom dia, irmãos. Nós vamos então dar início a este tempo de louvor. Desta vez vamos aproveitar vários louvores de vários irmãos que fomos tendo ao longo dos meses que também estivemos em confinamento e vamos aproveitar e trazê-los para este nosso culto para fazer um louvor ainda mais rico ao nosso Deus, mesmo estando nas nossas casas, isso não é impedimento. Então nós vamos começar por cantar um corinho que vem no seguimento da leitura bíblica que acabámos de ter em Isaías e é o corinho número 68 dos nossos livros de cores, um convite à liberdade. Vamos abrir assim nosso tempo de louvor com um convite a todos que nos assistem, a todos que nos veem, um convite à liberdade que existe em Jesus Cristo. É o corinho número 68 dos nossos livros de cores. Ouvinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que em nós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e ouvinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabei que em breve vem um novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e ouvinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e ouvinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. Amém. O Salmo 96 convida-nos a cantar um cântico novo ao nosso Deus e realmente não é porque hoje não podemos estar fisicamente na nossa igreja que não podemos cantar este louvor ao nosso Deus. Vamos então abrir o nosso livro de cores no corinho número 72 e vamos cantar ao Senhor um cântico novo.
formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, louvemos ao Senhor. Graça e paz, igreja. Deus vos abençoe. E quero deixar aqui uma música que diz: nada temerei, nada temerei. O Senhor é connosco. Sabemos que Deus permitiu este tempo todo, este ano que está a acontecer, né? Esta pandemia, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, por que temer? Porque talvez até, e é normal, será normal nós sentirmos algum medo, alguma preocupação, e é normal, não é? Mas mesmo assim, circunstâncias, como diz esta música, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. E então, porquê temer, não é? Porquê temer? Nada temerei, diz esta música. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Descansa no Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei,
Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Glória a Ti, Jesus, pela Tua poderosa nossa nas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por aquilo que Tu ainda vais fazer. E te agradecemos pela morte e pela ressurreição que Tu deste a Jesus, para um dia nós podermos crer e nos salvar deste mundo pecador. Aleluia! Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Não temas. Não temas. E vamos terminar este nosso tempo de louvor invocando a presença do Espírito Santo, pedindo que Ele nos assista, que Ele venha ser connosco e que realmente nós possamos entender que não é por não estarmos no nosso templo, mas estando em casa, ainda assim podemos ser inspirados, podemos aprender, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Vamos então pedir que o Espírito Santo venha ser connosco.
Irmãos, estamos dando início hoje à Semana Universal de Oração, onde várias igrejas ao redor do mundo estarão se reunindo durante a semana para buscar a face de Deus e clamar em favor do mundo. E estaremos então a observar o tema estabelecido pela Aliança Evangélica Portuguesa, que é compromisso com a palavra. Compromisso com a palavra. Então, hoje, neste culto, estamos dando abertura a essa Semana Universal de Oração e ela estender-se-á por toda a semana. Então, amanhã, segunda-feira, pelas 20 horas, nós estaremos nos reunindo através do Facebook para darmos continuidade a essa Semana de Oração que se estenderá até ao sábado, dia 17. Então, todos os dias da semana, pelas 20 horas, aqui em Portugal, estaremos então nos reunindo através do Facebook para orarmos ao Senhor e observarmos então esta Semana Universal de Oração. O texto estabelecido para hoje pela Aliança Evangélica Portuguesa é o de Salmos 19, livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 19 a partir do versículo 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, em nome do Senhor Jesus, estamos dando hoje início à Semana Universal de Oração. E que Deus nos abençoe ricamente a nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor e todas as igrejas estabelecidas nesse país através desta Semana de Oração. Que Deus esteja conosco e que o nome dele seja glorificado através desta semana, em nome de Jesus. Amém. E na sequência da temática que acabámos de ouvir da parte do pastor e enquadrado neste tema que é a Semana Universal de Oração, nós vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 21, e vamos assim estar a louvar ao nosso Deus, vamos assim cantar, orando para Ele. Estarão abertos os meus olhos
Graça e paz, queridos, nós queremos neste momento trazer uma palavra da parte do Senhor para cada um de nós. Nós temos, na verdade, uma expectativa no nosso coração de que esse tempo seja um tempo novo, seja um tempo diferente, seja um tempo de transformação na nossa vida. Tem sido desafiador, certamente, para mim, para você, tem sido imensamente desafiador. Mas nós cremos que o Senhor, o nosso Deus, Ele nos fará vencer todo esse tempo e todas essas dificuldades. E hoje eu quero compartilhar com os amados exatamente uma palavra que fala sobre esse tempo novo e sobre esses novos desafios. E essa palavra encontra-se em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. E eu estarei a ler então os versos 18 a 22. Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22, que diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir, Pai, fala conosco, ministra o nosso coração, dá-nos a Tua direção neste momento, Senhor. Nós não queremos falar segundo o nosso próprio pensamento, mas segundo tudo aquilo que o Senhor mesmo tem preparado e ministrado para nós neste tempo, que certamente, Senhor, é um tempo que está debaixo da Tua soberania. Então, fica à vontade, fala e ministra a cada um de nós, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar então sobre esse tema, vivendo em um novo tempo com Deus, sempre com Deus. Nós estamos vivendo em um novo tempo, mas estamos vivendo esse tempo com Deus. Amém, queridos? E nós vamos então pensar em relação a isso. Desde o início do ano de 2020, do início dessa pandemia, né, da expansão do vírus da Covid-19, nós temos ouvido falar em relação a uma mudança ou a várias mudanças que aconteceriam no mundo. Temos ouvido falar que, de uma forma geral, o mundo passaria por uma transformação. Frases como o novo normal passaram a ser parte de palestras, de workshops, de mensagens ministradas nos púlpitos das igrejas. Nós mudamos até a forma de nos cumprimentar. Hoje já não nos abraçamos ou cumprimentamos dando as mãos ou dando beijinhos. Nós agora nos cumprimentamos dando cotoveladas e socos, não é assim? É dessa forma que temos visto grandes mudanças, inclusive na forma de nos cumprimentarmos. Nós mudamos também a forma de fazer muitas coisas. Fazemos coisas antigas de forma nova hoje. E isso é muito interessante, porque realmente mostra para nós que a mudança ocorreu, a mudança está aí e nós não podemos fugir dela. E mais uma vez, hoje especificamente, nós estamos sendo surpreendidos por uma mudança. Nós planeamos de fazer um culto presencial e estamos fazendo um culto online, realizando um culto pela internet, não é isso?
A verdade é que mudanças fazem parte da vida. Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, mas elas sempre estarão presentes. As mudanças sempre estarão presentes na nossa história. No último domingo, o pastor Oswaldo, ele pregou em Atos, né, no capítulo 10, na história de Pedro, quando é levado para pregar a Cornélio, a família de Cornélio, e como coisas tremendas e novas acontecem a partir dali. A mudança da mentalidade de Pedro, para que ele pudesse ir e pregar aos gentios, o que ele não estava habituado a fazer, e segundo a lei, até mesmo ele afirma isso, né? Ele diz que não é comum, não é normal, nem era permitido que os judeus se aproximassem dos gentios, daquela forma que ele estava a se aproximar ali. E mesmo na mentalidade de Cornélio, dos seus amigos e da família que está com ele na casa, vai haver uma mudança, ou seja, o evangelho chega trazendo mudanças. E o pastor Oswaldo então pregou em relação a isso, e eu quero destacar uma frase que ele disse já quase ao fim da mensagem. Ele disse assim: para que possamos ter uma presença relevante nesta terra, algumas barreiras precisam ser quebradas. Se nós queremos atingir Ponte de Sor com a mensagem do Evangelho, precisamos nos abrir para o agir do soberano Deus e abandonar os nossos preconceitos para levar a revelação do Evangelho de Jesus àqueles que têm somente a revelação geral, ou seja, a revelação que Deus deu na natureza, que Deus colocou no próprio coração do homem, a revelação geral. E nós precisamos então romper barreiras e quebrar os nossos preconceitos para que possamos levar esse evangelho e torná-lo conhecido de uma forma pessoal, de uma forma plena para cada pessoa, para cada morador, para cada homem e mulher nessa cidade. E essa afirmação que ele fez, então, me fez recordar o seguinte: Romanos capítulo 12, no verso 2, diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E Paulo falava isso contrapondo, né, os valores do evangelho com os valores do mundo, não é isso? Então ele diz, nós devemos nos transformar, não nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. E para quê? Para experimentarmos a vontade de Deus de uma forma plena na nossa vida. Então, eu pus-me a pensar no seguinte: quantas mudanças ocorreram desde a revelação do Antigo Testamento, desde Moisés até os dias de Jesus? Quantas mudanças ocorreram na história de Israel? E, de uma forma bem específica, como foi grande a mudança que Jesus trouxe nos seus dias. Então, rapidamente, assim, a gente pode pensar, quando eles foram tirados do Egito e começaram então a caminhar no deserto, o local do culto preparado para eles foi um tabernáculo. Eles construíram o tabernáculo no deserto e levavam aquela tenda de lugar em lugar para onde iam, montavam a tenda e ali eles adoravam e cultuavam ao Senhor, faziam as suas ofertas, os seus sacrifícios e assim por diante. Depois, já nos dias de Davi, então começou-se a falar da construção de um templo, construído por Salomão, filho de Davi, que passou a ser o centro do culto, da fé e da forma de conhecimento de Deus do povo judeu, inclusive nas questões de ordem política, né, de ordem governamental, tudo isso, o centro de tudo isso era o templo feito por Salomão. Então, durante muitos anos, a adoração foi centrada no culto, mas então veio o cativeiro, e vindo o cativeiro, o templo não podia ser levado junto, não era como o tabernáculo. Então, o que começa a acontecer? O culto começa a acontecer na beira do rio, nos lugares abertos, nos campos. Depois, mais tarde, vem as sinagogas.
O culto é descentralizado, né? E muitas sinagogas nos dias de Jesus nós vemos isso, né? Muitas sinagogas já haviam se espalhado por todo o Império Romano. E o culto então começou a ser não somente feito no templo, mas também feito nas sinagogas. Aí vem Jesus e vem João Batista, e João Batista vai pregar onde? No deserto, e vai batizar no Rio de Jordão. E chega Jesus, e Jesus também prega no deserto, prega nas montanhas, prega de dentro de um barco, né? Ministra a palavra de dentro de um barco. Ou seja, são mudanças, grandes mudanças que ocorreram. Nós percebemos, por exemplo, que o próprio Pedro diz: não é permitido aos judeus se achegarem aos gentios, mas de repente muitos gentios se convertem, e a igreja de Jerusalém tem que se reunir e definir o que realmente da fé judaica deveria ser obedecida, seguida pelos judeus, e o que não precisava ser seguido dessa maneira. Então nós vemos o que acontece no meio da igreja primitiva, uma assembleia para definir, no capítulo 15 de Atos, né? Uma assembleia para definir que tipo de culto, de adoração é que realmente os gentios deveriam ter. E isso é uma mudança, porque muitos, antes dessa decisão, achavam que os judeus tinham que cultuar, os gentios tinham que cultuar exatamente como os judeus. Percebe isso? Então houve uma mudança muito grande ali também. E assim nós poderíamos pensar em imensas outras mudanças. E então, quando nós pensamos que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, e ligando então, fazendo já um link, né, a esse texto que nós lemos, nós pensamos o seguinte: o que Jesus quis dizer aqui? Por que ele responde dessa forma a esses que o inquirem, né, o questionam em relação a isso? Ele está exatamente trazendo a ideia de que existe um tempo novo que exige novas formas de agir. Existe uma base. Jesus nunca veio para abolir a lei, ele mesmo diz, ele veio para cumprir a lei, mas ele trouxe um novo significado à lei, um significado muito maior. Ele não colocou a lei apenas como cumprimento de rituais, mas ao contrário, como uma profundidade de vida, de caráter, de integridade, de valores, de um reino que foi o reino que ele veio instituir. Isso nós podemos perceber claramente no Sermão do Monte, em Mateus no capítulo 5, dos capítulos 5 até o capítulo 7. Jesus veio para trazer então e operar essas grandes mudanças. E assim é o Evangelho. Onde o Evangelho chega, ele transforma o indivíduo, ele transforma a família, transforma a sociedade, transforma o mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele chega e marca o lugar e o tempo no qual ele chega numa vida, numa família, ou num espaço, num país, num lugar. Jesus veio para trazer esse novo evangelho, ou este evangelho de transformação, as boas novas, né, que são anunciadas desde os anjos. E essas mudanças que ele opera, então, inauguraram um novo tempo, que a gente faz a divisão assim: o tempo do Antigo Testamento e o tempo do Novo Testamento. As bases do Antigo ele não tirou, mas ele estabeleceu um novo e mostrou como o Antigo se cumpriu no Novo. E como o Antigo preparou o caminho para o Novo. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. Então eu quero ver com os amados 3 verdades que nos ajudam a perceber que se Deus tem preparado para nós um novo tempo, nesse tempo que temos vivido, nós também precisamos nos abrir para compreender que existem coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida.
Então eu gostaria de passar por essas três verdades que nós vamos aprender aqui. A primeira delas é que quando a vida com Deus se torna mecânica, tradicionalista, ela perde a sua essência. A vida com Deus é para ser dinâmica. Vida já pressupõe dinamismo. Vida já pressupõe energia. Então, quando a vida com Deus se torna mecânica, perde a sua essência. E me parece que aqui o que Jesus está a trazer e a dizer não necessariamente tem a ver com o jejum. Ele não está dizendo que o problema está no jejum ou propriamente dito na lei. Jesus fala sobre jejum, fala sobre oração, fala sobre o conhecimento da lei, dos profetas e dos livros históricos. Jesus não veio para abolir essas coisas, bem ao contrário. Mas o que Jesus está dizendo, ou o que ele está trazendo é que, enquanto o noivo, ele mesmo, está ali, era importante que eles reconhecessem que ele era aquele de quem o Antigo Testamento falou. E ele era aquele que foi esperado, almejado e até mesmo buscado através de jejuns e de oração. A tradição, ela apenas deveria ser simplesmente um veículo para que o homem chegasse a Deus. Não a tradição, me perdoem, mas a própria lei e as ordenanças da lei não eram para se tornar uma tradição puramente por tradição, mas sim um veículo para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos destacar, a primeira verdade aqui, que a fé ou a religiosidade dos judeus estava se tornando mecânica. Era a prática do jejum pelo jejum. Uma das formas que a gente percebe isso, né, que começa a se tornar muito exigência tradicionalista ou ritualista, é, por exemplo, que nós lemos aqui no capítulo 2 de Mateus, no verso 27, quando Jesus opera uma cura num dia de sábado e é criticado. Então ele diz o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Porque quando a vida cristã se torna tradicionalista e mecânica, na verdade, a letra se torna mais poderosa do que o próprio agir do Espírito. A letra começa a ditar o que deve ser e o que não deve ser, e a gente esquece que existe muito mais por trás disso. Existem princípios, existem preceitos, existem ensinamentos que precisam ser abstraídos daquilo que nós lemos na palavra. E quando o sábado se tornou tão mais importante do que o amor, do que o cuidado, do que fazer a bondade a alguém, Jesus diz: não é isso. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado para o homem, porque o sábado foi feito para o homem descansar, para o homem repor as suas energias, para o homem contemplar as belezas de Deus, para o homem ter tempo de cultuar ao Senhor, e não para que fosse escravizado pelo sábado, ao ponto de não poder fazer nada, nem mesmo o bem, nem mesmo cuidar daquele que precisava. Percebe isso? Então, quando a vida cristã se torna mecânica, é tradicionalista somente, ela perde a essência, porque a vida com Deus deve ser vida, e como diz Jesus, vida em abundância, energia, força, conhecimento, integração, descobertas. A vida com Deus deve ter sempre esse brilho. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós vamos destacar aqui é a verdade de que quando o ritual substitui a intimidade, ele vira só religião. Vira apenas e unicamente religião. E como a fé judaica estava envelhecida, perdida, né, no meio de todas esses rituais, né, de toda essa tradição,
O que acontece é que Jesus estava no meio deles e eles não conseguiam perceber. O Messias encarnado veio e eles não o receberam, como nós lemos em João no capítulo 1. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por quê? Porque não eram capazes de ver, porque estavam apegados à letra e esqueciam-se do que dizia, de para o que dizia, de por que tudo aquilo foi escrito. E a intimidade então foi perdida. A percepção de que era Jesus que estava ali, o Messias encarnado, o Cristo enviado, foi perdido. E eles já não podiam mais ter espaço ou dar espaço para isso. A tradição é algo que se controla, a tradição é algo que você tem, está escrito ali, é assim que faz, não muda uma vírgula, não sai nem um pouco daquele espaço, você controla isso. Mas a presença de Deus, ela é transformadora e muitas vezes surpreendente. E então eles disseram, por que eles não jejuam como jejuam os outros? E Jesus disse para eles, porque eu sou o noivo, estou aqui. E enquanto eu estou com eles, eu, noivo, eles não precisam jejuar, vão jejuar para falar com Deus, mas Deus está aqui. E isso era muito difícil para os judeus compreenderem. Nós vemos inúmeros outros momentos, não é isso? Em que eles tiveram discussões onde Jesus dizia claramente, eu sou o Messias, eu estou aqui, mas eles não conseguiam compreender, porque aquela religião ritualista havia cegado os seus olhos e eles não conseguiam ver que aquele que estava com eles era de fato o Filho de Deus encarnado, vindo ao mundo para transformar a vida e a realidade de toda aquela nação, e não somente, mas de todo o mundo. Jesus estava ali e eles só estavam preocupados com as exigências religiosas. Isso é só ritual, é religião, não pressupõe intimidade, não leva a pessoa, por mais que jejue, para perto de Deus e para cumprir o propósito de Deus. E em terceiro lugar, eu quero destacar então a terceira verdade, que vinho novo só pode ser colocado em odres novos. Quando o vinho é novo, os odres devem ser novos. E é aqui então que eu quero entrar com a aplicação de tudo aquilo que nós temos vivido e com tudo que veio também à minha mente, ao meu coração, me levou a uma reflexão e que eu quis compartilhar com você. Cada tempo traz seus desafios, cada geração tem suas responsabilidades, cada geração também faz as suas próprias conquistas. Nós não devemos remover marcos antigos, é isso que nós lemos em Provérbios, no capítulo 28, verso 28. Não devemos remover marcos antigos, mas nós precisamos sim alargar o espaço da nossa tenda, como nós lemos em Isaías, no capítulo 54, versos 2 e 3, que eu vou ler para você. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua prosperidade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Isso é uma promessa. É uma promessa e é um desafio. Nós devemos alargar o espaço da nossa tenda. É o que o pastor Oswaldo, a frase que eu li no início, que ele falou: se nós queremos ver o evangelho alcançando toda essa cidade, não somente toda Portugal, e se expandindo por todo o mundo, então nós precisamos romper sim com os nossos preconceitos, com os nossos medos e deixar que esse tempo novo de Deus chegue sobre a nossa vida.
Nós olhamos para a pandemia e olhamos para toda essa situação e nós só conseguimos ver o que é mal, mas quantas coisas boas aconteceram nesse tempo, quantas coisas novas aconteceram nesse tempo. O novo de Deus tem chegado sobre a nossa vida, porque toda porta que Deus abre é uma porta de oportunidade para a sua igreja, percebem isso? Deus não fez a pandemia, nem criou o vírus, mas Deus usa tudo isso como portas de oportunidade para que o evangelho seja pregado em todo lugar. A forma como a gente hoje prega, ensina, através das redes sociais, até o mês de março, nós não fazíamos isso dessa forma. Em muitos lugares, o evangelho já tem chegado através das redes sociais. Houve uma mudança radical em muitas coisas e que abriu portas para que o evangelho fosse pregado. Hoje, nós precisamos compreender que as redes sociais, elas estão aí como um instrumento de pregação. Precisamos compreender que toda a igreja precisa ter uma boa rede de internet para que possa transmitir os seus cultos também online. Pessoas que nunca entraram numa igreja estão a ouvir o evangelho através das pregações na rede social. Nós precisamos compreender que em toda forma de ação, em todo o agir da igreja, o evangelho é propagado. É o novo, coisas que antes para nós talvez fossem, nem considerávamos isso, hoje sim. Nós tínhamos resistências até pouco tempo, por exemplo, de tirar os nossos cânticos do livreto e colocar no data show, mas hoje é o único recurso que podemos usar, percebem? E não mudou nada, a adoração continua sendo a mesma. O que nós precisamos compreender é que quando Deus permite que coisas como essa grande pandemia aconteçam no mundo, é porque Ele está sim a fazer algo novo. E talvez esteja nos preparando para um tempo em que as coisas serão muito mais difíceis e nós precisaremos estar à distância. Então, como aconteceu lá no passado, o culto foi mudando de locais de acontecerem, também hoje nós tivemos uma mudança. Hoje nós compreendemos que podemos cultuar estando no templo e também estando em casa, a assistir um culto que é postado na internet como esse que você está a ver hoje. E nós podemos então compreender que se Deus está nos preparando para isso, é porque coisas novas ainda vão acontecer. E o desafio para nós, queridos, é que nós possamos viver o novo de Deus nesse tempo, com Ele, sempre com Ele. Se as portas se abrem para estarmos no templo, lá estaremos. Se temos que fazer em casa, também o cultuaremos nas nossas casas. Se nós precisamos lançar mão de recursos nunca antes usados, vamos lançar mão desses recursos para fazer o que nós podemos fazer para que o evangelho seja propagado e para que o reino de Deus se torne conhecido em todo o mundo. Precisamos sonhar, é uma outra frase do pastor Oswaldo, precisamos sonhar com a expansão do reino de Deus, com a pregação do evangelho em nossa cidade e com o crescimento da nossa igreja. E não vai ser a pandemia que vai parar isso. Amém, queridos? E assim também, talvez outros de outras denominações, de outras igrejas estejam a ouvir essa mensagem. E eu quero dizer para você também, não deixe que os sonhos de Deus se percam, os sonhos do projeto de Deus de fazer o seu reino conhecido, de expandir o reino dele na sua cidade, no seu bairro, na sua família. Não deixe que isso se perca por causa de uma pandemia, de um vírus, de uma contaminação. Ao contrário, veja que Deus está presente em todas essas coisas. Amém, queridos? E o que nós queremos então dizer é: coisas vão mudar, formas vão mudar. Talvez a gente precise contar muito mais com o apoio de uns e de outros para que a gente continue a fazer cumprir o propósito de Deus na nossa vida.
Talvez seja um tempo de realmente sairmos das quatro paredes de uma forma diferente de que no passado. No passado saíamos com cultos ao ar livre, hoje nós saímos com cultos nas redes sociais. Abra-se para o novo de Deus. Tire e quebre todas as resistências. Não permita que nenhum tipo de resistência emocional, de tradições, de pensamentos, de preconceitos, que nada te impeça de ver que quem está no controle de tudo isso é o Senhor. Porque quando o Evangelho chega, o Evangelho rompe barreiras, barreiras internas, barreiras externas, barreiras sociais, barreiras em todos os aspectos. Então, não vamos resistir ao agir de Deus, amém, queridos? Vamos fazer o que temos que fazer, vamos manter a nossa fé, vamos manter os marcos antigos, mas também vamos deixar que se alargue, vamos deixar que chegue o novo e que nós estejamos prontos para receber esse novo de Deus, esse novo tempo e essa nova forma de fazermos as coisas que sempre temos feito, com a mesma fidelidade e a mesma base das Escrituras. E aquilo que for só tradição, aquilo que for só pensamento humano, aquilo que for só ritual, vamos deixar que o Senhor tire. Porque enquanto nós estamos na presença dele, do noivo, todas as outras coisas se tornam menores. Então, que em nome de Jesus nós possamos viver juntos esse novo tempo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Essa é a minha oração. E eu quero somente encerrar lendo um versículo que para mim é um versículo maravilhoso, que eu sempre recorro a ele quando eu tenho um temor de que alguma coisa eu não seja capaz de aprender ou fazer. É o Senhor dizendo: eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? O nosso Deus é que está fazendo todas essas coisas. E nós continuamos firmes, seguros e confiantes nele. Que também essa confiança esteja no seu coração, em nome de Jesus. E que 2021 traga para nós, um novo tempo, uma nova forma de agir, mas uma certeza de que estamos fazendo todas as coisas com Deus. Um novo tempo, juntamente com Deus ao nosso lado, em nome de Jesus. E depois do que acabamos de ouvir, da parte de Deus através da nossa irmã Mirtes, nós vamos cantar um corinho do nosso livro de cores, é o corinho número 201, e que diz: Pai, abre o meu coração. Vamos então louvar ao nosso Deus. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti. Oh,
Estamos, portanto, chegando ao final deste grande culto ao Senhor. Esperamos que todos tenham sido ricamente e abundantemente abençoados pelo Senhor e que o nome do Senhor tenha sido de fato exaltado e glorificado. O nosso desejo também é que todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus, com muitas bênçãos, muitas vitórias, conquistas e realizações. Que Deus nos livre de todo mal, nos proteja, nos guarde dessa terrível pandemia, que sejamos cuidadosos, zelosos com a questão do distanciamento, do isolamento, da higienização, e possamos cuidar de nós próprios e cuidarmos também do nosso próximo. E que Deus venha sobre nós nesse tempo com poder, com graça, trazendo-nos um grande livramento e a solução para essa situação terrível que tem assolado o mundo inteiro. Queremos também orientar os irmãos que durante essa semana estaremos a observar e atentos às leis, às regras estabelecidas pelo governo e pelo Departamento Geral de Saúde, e estaremos então a comunicar os irmãos, a informar os irmãos dos passos que vamos dar. Então, durante a semana, teremos a Semana Universal de Oração através do Facebook, e no próximo domingo, nós ainda não sabemos se teremos condições de nos reunirmos em nosso templo. Então, possivelmente no próximo domingo ainda tenhamos que realizar o culto gravado e postar no YouTube. Então, que os irmãos estejam atentos durante a semana aos avisos, às informações, para que não haja, então, atropelos e desencontros. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter participado conosco, a todos os familiares que estiveram também participando deste culto. Nós, a Igreja Evangélica Congregacional Ponte Sorense, foi estabelecida aqui nessa cidade para glorificar a Deus e para abençoar a sua vida, a sua família, abençoar esta cidade, este país e o mundo, em nome do Senhor Jesus. Então, um beijo no coração de todos os amados e que essa semana seja vivida na presença do Senhor. Receba, então, a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Fiquem na paz de Deus. Chegamos assim ao fim do nosso culto desta manhã e vamos encerrar com esta certeza de que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus, que vive e está. Vamos terminar com o corinho número 107 dos nossos livros de cores. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como Pai está. Porque Ele vive, posso crer na manhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então